Assinantes da Academia Mapa do Voto recebem semanalmente conteúdos exclusivos com temas sobre marketing político, eleitoral e comunicação governamental. Venha para a Academia e destaque-se na sua cidade e no seu estado. Olá, amigos da Academia Mapa do Voto. Mais uma vez, nós voltamos nas questões jurídicas e eleitorais aqui na Academia, com a presença do Dr. Alexandre Rolo, uma sumidade na parte do direito eleitoral. É professor e sabe exatamente todos os melhores caminhos para uma procedência ética e principalmente fiel, não só a partidos, como também a conduta dos candidatos e, principalmente, no comportamento do pleito eleitoral. Então, é sempre um prazer. Muito obrigado, viu, Alexandre, por você estar mais uma vez participando aqui da Academia Mapa do Voto. E é com muita alegria que desejo as boas-vindas a você neste nosso vídeo, que vai estar quente, com informações quentíssimas aí. Eu que agradeço a oportunidade, Gilberto, de mais uma vez estar conversando com você e com todos os amigos e amigas que nos assistem. Beleza. Bom, o que mais chega para a gente, eu sempre estou conversando com você e mandando as questões dos amigos da Academia Mapa do Voto, é sobre a questão desta data das eleições. Se prorroga, vai ficar do jeito que está, tudo depende do cenário. Na sua opinião profissional e antenado como você é, o que é que você avalia nesse momento acerca de uma possível ou do possível adiamento das eleições? Olha, Gilberto, o Tribunal Superior Eleitoral tem mantido o discurso, e no meu ponto de vista de forma correta. O meu discurso é esse também, igual ao discurso do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de tentar manter o calendário das eleições. Nós temos o calendário fixado, inclusive, na Constituição Federal, primeiro turno no primeiro domingo de outubro e o segundo turno, onde houver segundo turno, no último domingo de outubro. Isso está previsto na Constituição. O Tribunal Superior Eleitoral, sempre que instado a se manifestar sobre isso, inclusive o presidente Barroso, presidente eleito, agora ainda não tomou posse, mas é o futuro presidente, daqui a 20 dias ele toma posse, do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, atual vice-presidente do TSE, que vai conduzir as eleições municipais desse ano, tem se pronunciado sempre no sentido de tentar manter o calendário das eleições e, portanto, manter o primeiro domingo de outubro e o último domingo de outubro. Mas nós temos aí um detalhe, entre aspas, que é a pandemia. Por isso que eu falo detalhe, entre aspas, porque a pandemia não tem nada de detalhe, né? Então, assim, o TSE tem feito todos os esforços de manter as eleições. Agora, é possível um eventual adiamento das eleições? Se a pandemia continuar subindo, se os infectados continuarem subindo, se o número de mortes continuar subindo, isso não é uma ciência exata, como você sabe, Gilberto, como eu sei e como aqueles que nos assistem sabem, é uma questão de saúde pública. Se a pandemia avançar e os números aumentarem, existe o risco, sim, de um adiamento das eleições, que seria no primeiro domingo de outubro. Ok. Bem, nós temos dois vértices bastante interessantes, inclusive a gente discutiu com algumas pessoas que atuam na magistratura e etc., porque é bem clara a Constituição, vamos dizer que aconteça tudo errado e não dê tempo de uma PEC ser aprovada para a alteração da data das eleições, na prorrogação dos mandatos. Constitucionalmente falando, nós chegaríamos no dia 31 de dezembro, teríamos uma vacância de um prefeito, que então passa para o vice, que também haverá uma vacância, que passa para o presidente da Câmara, que também haverá uma vacância, que passa para o vice, que também haverá uma vacância. No dia 1º de janeiro, 5.600 magistrados
assumiriam as cidades do Brasil. É mais ou menos isso? Gilberto, esse é o pior dos mundos. Já estão me perguntando, eu diria que esse é o pior dos mundos. Na verdade, a gente tem um plano A, a gente tem o plano B, nós temos o plano C, você está falando do plano D de dados. Então, o pior dos mundos é esse plano D e eu falo por quê. Vamos lá, qual que é o plano A? O plano A é manter, acabei de falar, manter o calendário. Certo. Seguir a Constituição Federal se a pandemia nos deixar manter o calendário. Então, esse é o plano A, que é o ideal, simplesmente vamos seguir a Constituição Federal. Plano B, a pandemia não deixou as eleições serem realizadas no primeiro domingo de outubro, vamos adiar as eleições para primeiro domingo de dezembro, ou seja, ainda no ano de 2020. Então, veja, nós teríamos no plano B um adiamento, mas ainda para o ano de 2020, com posse de todos os eleitos no dia 1º de janeiro de 2021. Então, esse é o plano B. No plano B, nós não temos prorrogação de mandato, porque eu tenho ainda a realização das eleições em 2020, eu só adio lá um mês, 40 dias, 50 dias, a posse vai ser mantida no dia 1º de janeiro de 2021. Plano B, esse é o B. Plano C. O plano C é o seguinte, é unificação das eleições, que fala-se muito nisso, que para mim é uma tragédia, é a unificação das eleições. Nós não teríamos as eleições realizadas agora, as eleições seriam realizadas em 2022, junto com as eleições presidenciais, de governador e etc., com prorrogação dos atuais mandatos. Então, nesse plano C, Gilberto, perceba que também não haveria vacância nenhuma, porque aí os mandatos seriam prorrogados, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores ganhariam de presente mais 2 anos de mandato e nós teríamos eleições únicas em 2022. Acho o plano C horrível, acho que seria inconstitucional, inclusive. Penso que é cláusula pétrea o voto direto, secreto, universal e periódico, e essa peridiosidade, para mim, é de 2 em 2 anos, não é de 4 em 4 anos, não é de 6 em 6 anos, não é de 8 em 8 anos. A peridiosidade é de 2 em 2 anos. Nós temos eleições municipais, daqui a 2 anos eleições gerais, depois eleições municipais de novo, sempre de 2 em 2 anos. Então, eu vejo esse plano C com dificuldade por conta da inconstitucionalidade, cláusula pétrea, eu não poderia mexer e prorrogar mandatos eletivos. Qual é o plano C, que ainda é pior, o plano D de dado, que ainda é pior que o anterior, é a assunção dos juízes comandando os municípios. Nada contra os juízes, juízes são pessoas, em geral, muito preparadas, muito inteligentes, mas juiz é pessoa sem voto, não teve voto do eleitor. Então, se a gente tiver que optar entre a opção C e a opção D, eu ainda fico com a prorrogação de mandato, Gilberto, porque prorrogação de mandato é o seguinte, pelo menos a pessoa foi votada, e aí ela ganha 2 anos a mais de presente, é um presente dado pela pandemia, mas a pessoa foi submetida a uma eleição, foi eleita e vai ganhar 2 anos a mais. Juízes, Gilberto, não foram eleitos pelo povo e, portanto, ganhar um mandato eletivo para administrar municípios, eu acho a pior das soluções possíveis. E encerro essa minha fala agora, para te passar de volta a palavra, dizendo o seguinte, Gilberto, essa solução, entre aspas, dos juízes resolveria uma parcela muito pequena do problema. Por quê? Porque nós teríamos, como você mesmo falou, uma vacância no executivo e também no legislativo. Então, eu queria saber quem que ficaria na Câmara dos Vereadores, nas câmaras municipais, como vereadores. Será que aí a gente coloca os juízes na prefeitura e os promotores nas câmaras municipais? Exatamente. Bom, mas essa opção C que você disse acerca de haver a prorrogação de mandato, eu acho também que, como nós vivemos no sistema político que vivemos,
os interesses na Câmara dos Deputados e no Senado, eu acho que eles são muito maiores do que a prorrogação do mandato, porque nós temos muitos deputados que querem agora trocar o comando da cidade e colocar as suas bases, possivelmente, no comando, e também tem aqueles que estão no comando e querem continuar, pelo menos, seria, então, mais ou menos uns 50% que sim e 50% que não, e uma coisa praticamente impossível de acontecer. Agora, no geral, as notícias que nós temos do coronavírus, de que a curva já está em declínio e que pode ser um pico, pode não ser, mas isso não é o nosso tema aqui. A minha ideia é que, e me corrija se eu estiver errado, que a justiça eleitoral, neste momento, ela não tem absolutamente nada em referência à eleição para decidir nada, porque tudo começa após a convenção. Só existirão candidatos após a convenção e o período eleitoral é após a convenção. Então, agora, o que para nós é o que chamamos de pré-campanha, o que nós fazemos em pré-campanha, etc., a justiça ela está em observação apenas. Nada que alguém infrinja ou se não infrinja, não interessa, mas não existe candidato hoje, não existe nada de eleição neste momento. Ou seja, então a curva, sendo pelo declínio e ela se posicionando num cenário de normalidade até uma semana antes das convenções, não vai mudar absolutamente nada nas eleições, que começam a partir praticamente do dia 20 de julho, data e início das convenções. É a minha opinião. Você concorda ou você discorda? Não, concordo, Gilberto, porque a grande discussão é justamente essa. Não é nem se em outubro vai ser possível ou não fazer a votação. Tudo indica que sim. Mas, na verdade, nós não temos que nos preocupar apenas com o primeiro domingo de outubro. Nós temos que nos preocupar com esses atos anteriores, você acabou de dar o exemplo, que é o primeiro ato mais importante e que é mais próximo agora de abril, nós estamos em abril, justamente são as convenções partidárias. As convenções partidárias no dia 20 começam no dia 20 de julho. Então, a grande discussão é: teremos condições de realizar convenções partidárias no dia 20 de julho, ou no dia 20 de julho nós vamos estar numa situação de lockdown, de proibição das pessoas, inclusive, circularem na rua? Essa é a grande discussão. Porque, veja, você não é especialista em saúde pública, nem eu. Então, realmente, não dá para a gente dizer se o vírus vai se comportar de forma A, B ou C. Na verdade, nem os médicos conseguem prever essa situação, se o vírus vai se comportar de forma A, B ou C. Mas vamos imaginar uma situação em que a pandemia piore, tudo indica que não, mas vamos imaginar que a pandemia piore. O Estado de São Paulo tem falado que o distanciamento social, isso a gente tem acompanhado na rua, está diminuindo, as pessoas estão circulando mais e, portanto, tudo indica que o vírus vai circular mais, e se o vírus circular mais, vai morrer mais gente, etc. e tal. Então, vamos imaginar que em julho tem aí um lockdown, quer dizer, está proibido sair de casa e quem sair de casa a polícia vai abordar. Numa situação como essa, que já está acontecendo na Itália, em outros países, aí Estados Unidos, em Nova York está acontecendo isso, seria difícil, inclusive, a realização das convenções. Mas dá para fazer a convenção por videoconferência? Dá. Eu até acho que dá. A gente poderia, inclusive, começar a fazer isso a partir desse ano, porque a tecnologia está aí para a gente utilizar. Enfim, vai depender de como vai desenvolver ou não essa questão do surto do coronavírus. Mas eu quero enfatizar, o nosso problema maior não é, quer me parecer, não é o primeiro domingo de outubro. O problema maior é justamente, como você falou, as convenções partidárias que começam dia 20 de julho. Agora, para que você resuma toda essa nossa conversa aos amigos assinantes da academia, aos amigos do YouTube que seguem a gente desde os nossos primeiros contatos,
aos clientes seus e também aos amigos assinantes da academia. Você trabalha com a possibilidade de termos eleições dia 4 de outubro ou não? Gilberto, eu trabalho com o calendário que está em vigor, e o calendário que está em vigor é o calendário atual, não teve nenhuma alteração. Eu não posso trabalhar com uma coisa que, se talvez acontecer, quem sabe, um dia, então vamos pensar. Não, eu tenho que trabalhar com aquilo que nós temos hoje. Aquilo que nós temos hoje é a mesma coisa que a gente tinha há uma semana atrás, é a mesma coisa que a gente tinha há um mês atrás. O calendário eleitoral está mantido. Portanto, todos os prazos estão mantidos. Eu não posso ficar trabalhando no ambiente da cogitação da futurologia. Eu tenho que trabalhar com aquilo que nós temos hoje, e o que nós temos hoje é o Tribunal Superior Eleitoral, repito o que eu falei logo no começo, se manifestando já várias vezes no sentido de ele próprio, o Tribunal Superior Eleitoral, manter o calendário. Ele quer manter o Tribunal Superior Eleitoral, quer manter o calendário. Portanto, nós temos que trabalhar com o que nós temos, que é o calendário, é a Constituição Federal. Se isso mudar, se esse cenário mudar, aí a gente vai pensar nas estratégias, etc. e tal, de acordo com as mudanças implementadas. Eu não vou poder trabalhar com futurologia. Ok, então aos amigos assinantes e aos nossos seguidores, você aconselha que eles continuem fazendo o trabalho, mesmo que em alguns lugares mais cerceados, em outros lugares menos cerceados pela condição local do Estado. Santa Catarina está um pouco mais tranquilo, Amazonas agora está pior ainda, está muito fechado, mas nas condições que hoje são possíveis, continuar a pré-campanha. Claro, continuar. Veja, nós temos o mundo ideal, e temos o mundo do possível. Nós temos que trabalhar hoje com o mundo do possível. E o que é possível hoje é a gente fazer a pré-campanha com os cuidados, tentar evitar ao máximo a circulação, mas, Gilberto, entre nós, e aí eu vou ser o especialista na matéria, eu vou mudar um pouco, vou inverter os nossos papéis, vou passar de entrevistado para entrevistador. Você é o homem do marketing, você é o homem que resolve tudo, essas questões do marketing, etc. Me fala uma coisa, hoje em dia não é muito mais efetivo eu usar a internet, fazer vídeos, fazer lives, etc., do que ficar indo de porta em porta na casa das pessoas pedindo voto? Além disso, é mais econômico. Então, justamente, aliás, me corrija se eu tiver errado. Me consta que nós temos aí um presidente da República que, inclusive, se valeu bastante nas últimas eleições presidenciais da internet, ou não? Estou falando alguma coisa errada? Está certinho. Então, se hoje a principal ferramenta de propaganda eleitoral ou de pré-campanha é a internet, vamos continuar usando a internet. A internet eu não preciso ter contato com ninguém, não vou pegar o vírus de ninguém e não vou passar o vírus para ninguém. Então, veja, quando me perguntam, por exemplo, Gilberto, de comício, então eu vou lá num lugar fazer uma palestra, me perguntam, doutor, pode fazer comício? Resposta, pode fazer comício. Agora, eu falo o seguinte, Gilberto, a troco de que eu vou fazer um comício onde eu vou atrair 40 pessoas, se eu posso fazer um comício virtual, eu vou gravar um vídeo, eu vou gravar alguma coisa e vou atingir 5 mil, 10 mil, 50 mil pessoas. Quer dizer, tem algumas formas de propaganda eleitoral hoje que continuam sendo possíveis e permitidas pela lei, mas praticamente caíram no desuso. Eu ficar entregando papelzinho de mão em mão, a troco de quê? Se hoje eu tenho a internet, eu tenho as redes sociais, quer dizer, ficou para o passado essas coisas de comício, essas coisas de santinho e tal, quer me parecer que ficaram para o passado por conta da tecnologia, por conta das redes sociais e por conta da internet. Com certeza. Inclusive, Alexandre, o que a gente criou para este ano de uma forma assim, bastante imperativa por parte das pessoas que trabalharão na campanha são os ativistas digitais. Nós trouxemos aquelas pessoas que ficavam com bandeiras na mão e agora elas vão ficar com o smartphone na mão.
Ah, lógico. Então, Claro, um claro. negócio muito mais assim, envolvente. Essas pessoas têm os seus seguidores, elas vão se comunicar na linguagem dela aos seguidores delas, né? E isso daí faz uma contribuição muito importante para a campanha, fazendo esse ativismo digital uma coisa que hoje pode ser feito de dentro de casa, né? Exatamente. É a tecnologia, Gilberto. Hoje em dia, e eu vou repetir o exemplo, o nosso presidente da República nos deu uma lição de como utilizar a internet. Eu estou falando, claro, da parte correta, etc. Não estou falando de fake news, de fake news, eu não estou falando de nada disso, pelo amor de Deus, é proibido, não pode. Justiça Eleitoral vai descobrir quem está divulgando a fake news, então eu tenho falado, não faça, cuidado, não pense que a internet é terra de ninguém, porque não é. O Tribunal Superior Eleitoral tem parcerias já firmadas com o Facebook, com o Google, com o WhatsApp, com todas essas empresas. Todas essas empresas grandes de tecnologia já têm uma parceria firmada com o TSE e vão ajudar o TSE a buscar aquela pessoa que está propagando fake news. Então, quando eu falo em internet, eu falo na internet do bem, claro, eu falo nas formas lícitas, como essa que você acabou de falar. Por que eu vou colocar 50 pessoas na rua segurando bandeira, que era coisa do século passado, se eu posso utilizar agora as chamadas, entre aspas, aí, bandeiras virtuais? Aquelas bandeiras que eram seguradas na rua agora são bandeiras virtuais, são ativismos virtuais, é pedido de voto virtual e, portanto, meu amigo, a pandemia, nesse ponto, não vai prejudicar em nada a campanha eleitoral, porque a campanha eleitoral eu vou conseguir fazer majoritariamente pela internet, inclusive por um custo bem menor do que é a campanha analógica. Bom, a última questão vamos supor, trabalhar no plano B, a eleição poderia ser adiada para dezembro. Como fica a contagem do tempo dos cargos que, obviamente, as pessoas teriam que se descompatibilizar? Então, 6 meses antes, agora está valendo desde quando? 3 meses antes? Como que vai ficar isso? Então, vamos lá. Está valendo hoje, eu insisto na minha resposta, hoje está valendo o calendário normal. Não teve alteração nenhuma e, portanto, eu tenho que respeitar os prazos que estão aí e que não foram alterados. Mas, se o TSE, ou se o Congresso Nacional, através de uma emenda constitucional, alterar a data das eleições, me parece que todos os prazos, esses prazos de desincompatibilização, de filiação partidária, de domicílio eleitoral, etc., todos os prazos se alteram juntos, porque são prazos 6 meses antes da eleição. Quando que é a eleição? Em dezembro. Então, 6 meses antes da eleição, que é em dezembro, eu volto para junho. São 6 meses antes, e assim sucessivamente. 3 meses antes da eleição. Se a eleição é em dezembro, eu vou para setembro. Portanto, a partir do momento que eu mudo a data da eleição, quer me parecer que todos esses prazos acompanham a data da eleição. 6 meses antes da eleição, 3 meses antes da eleição, todos esses prazos acompanham a data da eleição. E a filiação partidária? Você disse que também muda, mas então agora ele ficaria aberto, criaria-se uma lacuna, as pessoas poderiam novamente se mudar de partido, se filiar, quem não se filiou, filiar, quem está pode sair e tudo mais. Em tese, sim. Gilberto, como nós estamos tratando de situações excepcionais, essa seria uma exceção. Seria uma situação excepcional. Nós estamos mudando o calendário eleitoral, nós estamos mudando a data da eleição. Então, nós estamos falando aqui de uma situação excepcional. A gente vai ter que ver como é que o Tribunal Superior Eleitoral vai tratar essas questões excepcionais. Então, o que eu estou falando aqui não é nenhuma certeza absoluta. Sim. O que eu estou falando aqui é por uma questão lógica. Pelo meu ponto de vista, a partir do momento que você muda o dia da eleição, e os prazos são 6 meses de filiação partidária, como você está falando, 6 meses antes da eleição, portanto, se mudar para dezembro, quem não se filiou ainda vai poder se filiar em maio, vai poder se filiar até o começo de junho. Meu ponto de vista, pensando em termos lógicos, porque houve alteração da data e, portanto, eu retroajo 6 meses antes da data da eleição. Agora, pode ser que o Tribunal Superior Eleitoral
trate isso de forma diferente? Pode ser. É uma situação excepcional e o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que se debruçar nessas situações excepcionais. Portanto, eu não jogaria com isso. Eu volto a dizer, o candidato que não quer correr risco nenhum, ele tem que seguir o calendário eleitoral. Portanto, se o meu prazo de desfiliação é 4 meses, se era 6 meses antes, já terminou. Sim. Já terminou, já teria que ter se afastado do cargo. Se são 4 meses antes de outubro, é junho. Então, o que eu falo para os meus clientes é: siga o calendário. Não pense que talvez, quem sabe, pode ser que mude o calendário eleitoral. Você está aí, né? Está arriscando. Então, para não arriscar, vamos trabalhar com o calendário eleitoral do jeito que ele está, vamos trabalhar com a Constituição Federal do jeito que ele está. Qualquer outra coisa é correr risco. Eleição, então, dia 4 de outubro, é o que está valendo até esta data. Nós estamos exatamente às 15 horas do dia 27 de abril, segunda-feira. E esta é a posição do Alexandre Polo. Exatamente, hoje, até agora, porque ainda tem um pronunciamento do ministro às 5 da tarde. Então, e Gilberto, tudo pode mudar daqui a 15 dias. Claro, com certeza. Tudo pode mudar daqui a 15 dias, avançou a pandemia, mudou tudo. Então, na verdade, o que nós estamos falando é hoje. Hoje é o calendário eleitoral. E para atestar as palavras do Alexandre, estamos no dia 27 de abril gravando, para que você tenha a percepção de que a orientação de uma pessoa tão renomada no estado de São Paulo e diversas regiões do Brasil, como o doutor Alexandre Rolo, é para que tudo continue na mesma sequência, tudo continue da forma como está na legislação, no calendário eleitoral e a qualquer momento. Se nós tivermos qualquer informação diferente ou uma alteração, aí sim nós teremos outro cenário. Até o momento, no conhecimento desse especialista em direito eleitoral, as eleições acontecem no dia 4 de outubro. Está por conta e risco se você quiser avançar com a sorte e aguardar um pouco mais. Há como se fazer campanhas e pré-campanhas. Como nós estamos falando na academia de dentro de casa, nós temos a pré-campanha, como a dica do doutor Alexandre, pela própria internet, uma videoconferência com os seus militantes, com os seus ativistas digitais, enfim, há a criatividade para ser utilizada a partir de agora. Alexandre, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Você sempre enaltece e abrilhanta todos os vídeos que você participa dentro da academia e aberto no YouTube também. Sempre dá uns picos de audiência, né? A gente agradece muito mais uma vez e vamos aguardar com que essa pandemia acabe rapidamente para que a gente consiga nos encontrar novamente, tomar um café, conversar como nos outros momentos que nós estivemos juntos. Muito obrigado mesmo, viu, Alexandre? Gilberto, eu que agradeço. Para mim é sempre uma honra estar aqui com você, com o pessoal da Academia Mapa do Voto, é sempre uma satisfação. E só dizer o seguinte, você falou que a orientação do Alexandre, é a orientação do Alexandre, mas mais do que isso, é a orientação hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Tribunal Superior Eleitoral está falando, está mantido o calendário. Então, na verdade, o que eu estou falando eu estou reproduzindo aquilo que tem dito o Tribunal Superior Eleitoral. Pode ser que o Tribunal Superior Eleitoral mude daqui a 15 dias? Pode. Se mudar, a gente volta a conversar e volta a informar os nossos amigos da Academia Mapa do Voto. Eu quero deixar um abração para você, Gilberto, é sempre uma satisfação estar com você. E a gente mata a saudade ainda que virtualmente. Muito obrigado. É isso aí. Valeu, então. Muito obrigado, Alexandre. E obrigado, amigos. A gente volta numa próxima oportunidade. Mapa do Voto, o maior conteúdo de comunicação política e marketing eleitoral do Brasil.